A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do programa Direito no Ar. Hoje, 6 de fevereiro, aqui na gravação do programa, iremos tratar do tema Congresso Nacional. E para isso a gente tem um convidado extremamente ilustre, integrante do Congresso Nacional, que é o advogado e deputado federal, Dr. Rubens Júnior, que está aqui conosco para falar sobre esse tema. Lembramos que o programa Direito no Ar é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Doutor Rubens Júnior, privilégio conversar com meu querido amigo aqui da Rádio Timbira, TV Timbira e todas as nossas possibilidades de redes sociais, porque você sabe que hoje o rádio virou TV, né? Então a gente está com som e imagem em vários locais diferentes. Logo, logo estaremos passando também para FM, o que nos vai dar ainda mais qualidade de som. Mas, enfim, como é a primeira participação sua no nosso programa Direito no Ar, tradicionalmente, nesse caso, antes da gente entrar propriamente no tema, a gente procura conhecer um pouco da pessoa do entrevistado, até porque, certamente, a sua trajetória de vida, que é muito vitoriosa, ela vai servir de inspiração para algumas pessoas que estão nos assistindo. Então, vamos lá. Por que o direito e por que a política? Obrigado, Heraldo. Na verdade, é um enorme prazer estar aqui contigo hoje e falando um pouco dos bastidores do Congresso Nacional, que está num momento extremamente atraente. Afinal de contas, inicia-se um novo governo que já fala em muitas reformas, em algumas mudanças, e que necessariamente devem passar pelo Poder Legislativo. O direito e a política são duas paixões minhas, de certa forma até com inspiração familiar, do lado do meu pai. Ele, na política já de muito tempo, foi prefeito, foi deputado estadual e tem esse poder de articulação política, e com uma inspiração também no direito. Tenho vários tios juízes, advogados, e eu sempre tive certeza de que eu entraria na política e de que, para eu fazer um bom mandato, eu precisava me preparar bem. Por isso que eu escolhi o curso de Direito. Com 16 anos, eu passei na Universidade Federal do Maranhão. Minha graduação foi na UFMA. Depois disso, eu fiz uma pós-graduação. Hoje, eu tenho um mestrado em Direito Constitucional, que também me ajuda a desempenhar melhor o mandato parlamentar. E, ao longo desse tempo, eu já me elegi 5 vezes deputado. 2 vezes deputado estadual, 3 vezes deputado federal. Estou no meu 5º mandato. Disputei a eleição de prefeito de São Luís. Fui secretário de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano e também secretário de Articulação Política, e agora convidado pelo presidente Lula para exercer o cargo de vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Então, é toda essa trajetória. Disputei a eleição de São Luís em 2020, então é toda essa trajetória que agora eu coloco à disposição da população maranhense e brasileira para a gente fazer um grande trabalho nesse mandato. Mas eu nunca me vi em outra área que não fosse o direito, que não fosse a política. Apesar de que eu sei que eu estou na política, eu sou advogado. A política é passageira, não é lugar de ser profissão. Eu sou contra essa visão profissional da política. Eu sou advogado e estou na política para servir enquanto for a vontade de Deus e o desejo do povo do Maranhão. A propósito, já me permite uma provocação bem interessante sobre essa sua fala, doutor Rubens Júnior, deputado, vice-líder do governo na Câmara, que é o seguinte: há pessoas que defendem que para ocupar um cargo de secretário de Estado, de ministro de Estado, precisa ter qualificação técnica naquela área. Fazendo um paralelo com isso e pela essa necessidade que você deixa transparecer, de que para estar na política precisa entender o direito, você acredita também que para ser parlamentar e escrever leis, que é a função principal, talvez, do parlamentar, é necessário conhecer o direito? É bom conhecer o direito, não é indispensável. O mais importante é conhecer o povo,
Ali a gente está numa função representativa, de representar os anseios da sociedade. Então, de nada adianta todo conhecimento teórico, todo o conhecimento doutrinário, se isso não se traduzir na representatividade parlamentar, na representatividade popular. Então, eu não acredito que deveria ter, por exemplo, corte de grau de escolaridade. Só pode ser candidato quem for formado em direito ou quem tiver mestrado. Isso nem garantiria a qualidade de um mandato. Tanto é assim que, para mim, o melhor presidente que o Brasil teve recentemente foi o presidente Lula, eleito pela 3ª vez, o único eleito 3 vezes. E o grau de formação dele é primário, ele tem um curso técnico apenas. Então, não é necessário a graduação para que você possa fazer um governo voltado para a população, voltado para quem mais precisa. O caso de um parlamentar, da mesma forma. Nós temos até 25 assessores, que aí sim tu pode escolher com qualificação, pessoas que entendam, que tenham, que sabem exercer esse cargo, e aí dessa forma tu vai conjugando qualificação técnica com qualificação política. Eu não acredito em governo só técnico e eu não acredito em governo só político. O desafio é fazer essa mesclagem. Por isso que quando eu me elegi deputado federal, a primeira coisa que eu fiz, a eleição foi no domingo, 1º domingo de outubro. Na segunda-feira eu me inscrevi no meu mestrado, porque eu sabia que quanto mais qualificado eu estivesse, melhor eu exerceria o cargo. Mas não é indispensável, o importante é você saber que ali você está para representar a população. E a essência do parlamento, Heraldo, é essa. Então, o parlamento tem que ser plural. Tem que ter advogado? Tem. Mas tem que ter médico, tem que ter professor, tem que ter trabalhador rural, tem que ter empresário. Quanto mais plural for o parlamento, e mais próximo da sociedade, melhor. Hoje nós ainda temos muitas distorções no nosso plenário, digamos assim. Tem menos mulher do que deveria, tem mais branco do que negro, inverte a lógica da sociedade. Nós temos muita gente com poder aquisitivo muito alto. Então, o nosso desafio era que o nosso parlamento estivesse mais próximo, de fato, do Estado social. Perfeito. O deputado Rubem Júnior está conversando conosco aqui no Direito no Ar sobre o Congresso Nacional. Bom, para explicar para a nossa audiência, deputado, o que seria exatamente esse tema, né? O que é o Congresso Nacional, qual é o papel dele, a formação dele? Na tripartição clássica do poder, nós temos executivo, judiciário e legislativo. O executivo quem executa, naturalmente, prefeituras, governo do Estado, presidência da República, cada um sendo auxiliado ou por secretários ou por ministros. O poder judiciário é quem resolveria as disputas, as lides. Em vez da sociedade ir lá se engalfinhar, a gente escolhe alguém que possa arbitrar uma solução, lógico que não é um arbitramento involuntário, não é um arbitramento sem base legal, tem toda essa qualificação, toda essa restrição, mas o judiciário é justamente quem julga. E aí nós temos as diversas esferas, federal, estadual e algumas temáticas. E tem o poder legislativo, que tem como tarefa legislar, elaborar as leis, para que os outros 2 poderes cumpram, tem a tarefa de fiscalizar, executivo e judiciário, na prática a gente fiscaliza bem mais o poder executivo, e tem a tarefa de representar a sociedade. Essas seriam as 3 funções típicas do poder legislativo, por mais que nós tenhamos funções atípicas, como, por exemplo, em alguns casos, a gente administra, quando o presidente da Assembleia tem o seu próprio corpo administrativo, da sua auto-administração. Em alguns casos, a gente julga, por exemplo, no caso de processo disciplinar, onde o legislativo julga um mandato parlamentar no Conselho de Ética, apenas para dar um exemplo abstrato, mas a função típica nossa é elaborar leis, fiscalizar e representar a população. E o legislativo também tem as esferas. Tem o legislativo municipal, que é a Câmara Municipal, tem o legislativo estadual, que é a Assembleia Legislativa, e tem o legislativo federal, representado pelo Congresso Nacional. As matérias são divididas conforme os temas. Aquele tema mais próximo da gente fica para as câmaras. Os temas mais nacionais vão para o Congresso Nacional. E o meio termo ficariam as Assembleias Legislativas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quem vai definir uma rua, o nome de uma rua, é a Câmara de Vereadores. Mas o Código de Processo Civil, que vale em todo o Brasil, é uma matéria de competência federal. O Congresso Nacional é dividido em 2 entes, em 2 órgãos. Um é a Câmara dos Deputados,
e o outro é o Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, nós temos os representantes do povo. Os deputados e deputadas federais têm por função ser legitimamente o representante do povo, eleitos pelo sistema proporcional, justamente para dar essa diversidade, essa diversificação de pensamentos, e é onde a sociedade escolhe fazer os debates. Em vez da gente brigar no meio da rua, a gente escolhe nossos representantes para brigar no campo das ideias, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. O Senado já representa os estados federativos. Então, por exemplo, aí a divisão são 3 senadores por cada estado, para que haja esse equilíbrio dentro do nosso pacto federativo. Então, cada estado indica 3 senadores, diferente da Câmara dos Deputados, onde essa indicação é conforme a população. Hoje, eu acompanho bem mais a Câmara dos Deputados, justamente por ser onde hoje eu exerço mandato legislativo, mas, de fato, eu sou apaixonado pelo Poder Legislativo. Minha dissertação de mestrado foi voltado para as atividades legislativas, minha monografia de conclusão de curso, de pós-graduação, tudo voltado para o legislativo, é um tema que eu estudo muito, que vem o Poder Legislativo, Heraldo, Congresso Nacional, o Poder Legislativo, vem passando por um processo de enfraquecimento, já foi o poder mais forte, no século XIX a gente tinha uma supremacia do Poder Legislativo, e aí o Poder Legislativo veio com o tempo perdendo a força, até o império da lei veio caindo. Hoje a gente tem muito mais interpretação hermenêutica de princípios, ou então uma interpretação, digamos, mais técnica, mais analítica, já indo para a inteligência artificial, e isso tudo veio causando enfraquecimento do Poder Legislativo. O século XX foi do Poder Executivo, nós tivemos governos muito fortes, em alguns casos até partiram para sistemas autoritários, como é o caso do nazismo, do fascismo, as guerras mundiais causadas, e o século XXI é do Poder Judiciário. Hoje há uma supremacia do Judiciário, há uma judicialização da vida, tudo é levado para o Judiciário. Hoje o Judiciário dá a palavra final, o pessoal diz que esse é o papel, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, da Corte Constitucional. Então, nós vivemos um momento de enfraquecimento legislativo, uma supremacia do Judiciário, e o desafio, ao meu ver, é cumprir aquilo que está na Constituição, harmonia e independência entre os poderes. Deputado Rubem Júnior, conversando conosco hoje no programa Direito no Ar sobre o Congresso Nacional. Deputado, esse enfraquecimento do Legislativo passa também por um enfraquecimento da democracia, que aqueles atos do dia 8 de janeiro, por exemplo, foram bem emblemáticos disso lá em Brasília, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, o enfraquecimento do Legislativo já vem do século XIX. Foi muito mais pela nossa velocidade lenta em aprovar as reformas, vem também da crise da democracia anterior aos atos golpistas. De fato, hoje não existe mais essa questão, eu te dou um mandato e você vota como bem entender. O mandato como uma procuração, um cheque em branco. Isso está em crise. É possível que no futuro nós caminhemos para uma democracia virtual, para a e-democracia, com a participação popular decidindo todas as matérias, com mais plebiscito, com mais referendo, com mais enquetes, com mais leis de iniciativa popular. Então, o enfraquecimento do Legislativo é anterior à crise da democracia. O que nós vimos no dia 8 de janeiro é uma consequência da crise da democracia. É uma parcela pequena da sociedade, pequena mesmo, de radicais, golpistas, terroristas, que atentam contra a democracia, que tentaram dar um golpe de Estado no nosso país. É um golpe de Estado porque não era uma crítica contra um governo. Não foi algo direcionado ao Palácio do Planalto. Foi ao Palácio do Planalto, ao Supremo, à Câmara e ao Senado, ao Congresso Nacional. O objetivo era, de fato, depor o governo. Eles não tinham uma pauta. Eu quero mais emprego, eu quero mais saúde, mais educação. Não, a pauta é um golpe de Estado. Só que eles foram incompetentes. O golpe fracassou, o presidente Lula tomou a medida enérgica necessária, que foi decretar a intervenção federal, a terceira de 88 para cá. O ministro Flávio Dino, que é maranhense, teve um papel de destaque nessa questão e conseguimos resistir. E quando há um atentado como esse, a democracia se fortalece. Heraldo, o ato foi no dia 8 de janeiro. No dia 9,
na segunda-feira, no dia seguinte, às 8 horas da noite, eu estava no plenário da Câmara dos Deputados, sendo relator do processo de intervenção, mostrando para os golpistas que eles não vão nos intimidar, que eles não vão nos calar, que as instituições são muito mais fortes do que os vidros e as paredes que revestem aqueles prédios públicos. Então, nosso desafio era mostrar a democracia continua funcionando no nosso país, as instituições também. E reparem, toda vez que há uma tentativa de golpe de Estado, os dois primeiros entes que são agredidos são, o Poder Legislativo, 2, a imprensa. Então, não há democracia sem Poder Legislativo aberto, livre, funcionando, e sem uma imprensa atuante, com liberdade, fazendo o seu papel. Muito bem. Deputado Rubens Júnior, um dos cargos que o senhor ocupará agora nessa legislatura é ser vice-líder do governo. Bom, qualquer pessoa imagina que o vice-líder atua na ausência do líder de governo. Mas o que faz exatamente um líder de governo, um vice-líder de governo nessa estrutura legislativa? O presidente da República pode escolher um líder de governo que representa o pensamento do governo dentro das matérias legislativas, e como é muito grande as tarefas e atribuições, a gente divide a liderança do governo em 15 vice-lideranças. Do meu partido, o PT, Partido dos Trabalhadores, apenas 3 deputados, e com muito orgulho eu fui convidado para ser um deles. A minha tarefa principal vai ser acompanhar a pauta do plenário e a pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Em todas as matérias que forem ser votadas, o governo vai opinar, vai dar o seu posicionamento, dialogando com os ministérios, dialogando com os técnicos que compõem o Poder Executivo e, dessa forma, representando até mesmo a vontade daqueles que elegeram o presidente Lula. Nós temos 3 tarefas prioritárias na liderança do governo. Uma é a construção da base parlamentar. Nós temos que ter a maioria necessária para aprovar os projetos. Vou dar um exemplo. O presidente Lula já disse que a reforma tributária é uma prioridade. Nós temos que ter a maioria necessária para aprovar a reforma tributária. Então, é a construção da base parlamentar, para ser maioria no plenário e maioria nas comissões. Além disso, nós temos a missão também de fazer a defesa do governo, porque a gente sabe que vai ter uma oposição barulhenta, que vai atacar o governo muitas vezes, e nós vamos ter o trabalho de combater fake news e repor a verdade. O terceiro eixo de atuação, o primeiro, base parlamentar, segundo eixo, é a defesa do governo. O terceiro eixo é mostrar o posicionamento do governo, é justamente defender os nossos projetos, fazer o encaminhamento técnico e político dos nossos posicionamentos, é divulgar as boas ações que o governo federal já vem realizando. A gente está em fevereiro ainda, Heraldo, mas o governo já deu reajuste para professores de 15%, já promulgou lei que favorece os agentes comunitários de saúde. O presidente Lula já reuniu 2 vezes com todos os governadores dos estados para ter uma pauta federativa. É um governo que se importa com os Yanomamis, e o presidente foi pessoalmente dizer que ela é uma pauta, uma causa humanitária, que nós não podemos permitir tamanha crueldade. É um governo que já anuncia para o mês de fevereiro a retomada de 14 mil obras paralisadas. Quem mais perde com isso é a população, especialmente a mais carente. A pior obra que tem é aquela que foi paralisada. Nós temos que retomar e entregar para a população. É o Bolsa Família de R$600, com upgrade de R$150 para cada criança de até 6 anos de idade. A criança que está ali justamente na fase da formação, na primeira infância, na formação psicológica, mas física e mental também. Então, é um governo que, apesar do pouco tempo, já sinaliza. É um governo que tem liderança internacional. A posse do presidente Lula foi extremamente prestigiada por inúmeras delegações estrangeiras. O presidente Lula já fez viagem à Argentina, está indo para os Estados Unidos, daqui a pouco com a China, grandes parceiros comerciais. E o nosso desafio é, portanto, construir uma base parlamentar, defender o governo e divulgar as boas ações e os posicionamentos do governo junto ao Poder Legislativo. Me parece que lhe cabem as tarefas talvez mais relevantes, né? Porque cuidar da pauta do plenário, que é o todo, e da comissão principal do Legislativo, que é a Comissão de Constituição e Justiça, já que tudo que for proposto tem que passar por ela, e se não passar por ela, não segue adiante. Então, é uma tarefa realmente muito importante, a gente o cumprimenta e o parabeniza por isso. Agora, é algo
para a qual eu me preparei a vida inteira. Então, ter sido deputado estadual, presidente da CCJ aqui na Assembleia do Maranhão, me ajudou. Ter sido líder da oposição aqui no Maranhão, me ajudou. Ser mestre em direito constitucional, ajuda. Ser do partido do presidente da República, ajuda. Então, é todo um acúmulo e uma trajetória política que já vai para o 5º mandato, apesar de eu só estar com 38 anos de idade, mas ainda assim me deixa preparado para esse novo momento e eu estou muito entusiasmado com esse novo desafio. Sem dúvida. É a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E com certeza o resultado disso vai ser muito positivo. Agora, deputado Rubens Júnior, veja, o senhor falou há pouco que há uma crise hoje no Legislativo, também no Executivo, quem prevalece é o Judiciário, mas a gente sabe que o Executivo não consegue fazer nada se não tiver apoio do Legislativo. É a tal da questão da governabilidade. Isso que, inclusive, é que impôs ao presidente Lula, por exemplo, ter que colocar nos seus ministérios até algumas pessoas que recentemente eram seus adversários. Então, na realidade, dos 3 poderes, o mais fraco não seria o executivo, porque embora seja quem mande, quem a população espera que resolva as coisas, mas ele não pode ultrapassar limites, porque o judiciário não deixa, claro, e depende de governar do legislativo. Ele não fica acuado por esses 2 poderes? Na verdade, o nosso desafio era ter os 3 poderes equilibrados, na mesma linha, sem um ser hierarquicamente superior. O que nós temos já dizia uma música dos anos 2000, cada um no seu quadrado, cada um na sua função institucional. Então, não há sobreposição de temas, ou não deveria haver. O judiciário, quando é chamado, é numa omissão do legislativo, numa omissão do executivo. E à medida que os poderes forem se aperfeiçoando, a gente diminui essa sobreposição de um poder em relação ao outro. Então, o presidente Lula já disse, olha, passou a eleição, vamos montar um governo para olhar para frente, para ter uma maioria parlamentar. E, de fato, a gente não quer manter todo mundo em estado de campanha permanente. O que a gente quer é isolar os radicais. Com quem nega a ciência, com quem nega a democracia, com quem nega a estatística, com esses a gente não quer nem papo, nem conversa. Mas se o cara é só nosso adversário em uma matéria específica, a gente pode ter um ponto de convergência em todo o restante da pauta. Então, é isso que nós vamos fazer. Tanto é assim que o presidente Lula, antes de assumir, aprovou a PEC do Bolsa Família. Antes de assumir. Isso nunca tinha acontecido na história do país. Na primeira semana do seu exercício, do seu mandato, teve uma tentativa de golpe. E a intervenção federal foi decretada por quase a unanimidade dos parlamentares, deputados federais e senadores. A eleição da mesa agora da Câmara dos Deputados mostra que foi acertada uma aliança pontual com o presidente Arthur Lira, que é a candidata do PT, do Partido dos Trabalhadores, a Maria do Rosário, tirou 371 votos, que é uma margem suficiente para aprovar até mesmo o PEC na Câmara dos Deputados. Então, o presidente Lula já sinaliza de que esse é o caminho correto, de fazer mais política, a boa política, mais diálogo. Ninguém quer fechar o Supremo com cabe um soldado, a gente respeita o Supremo, respeita a divergência que o Poder Legislativo vai ter em muitos casos. A gente não tem ilusão que todo projeto que o presidente Lula enviar para o Congresso Nacional vai ser aprovado da forma original. O desafio ao Poder Legislativo é melhorar os projetos. E é isso que nós vamos fazer com muita articulação e com muito diálogo. Maravilha. Deputado federal Rubens Júnior, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Conversar com um amigo é sempre muito agradável, é sempre muito instrutivo, mas o senhor com tantos compromissos, e compromissos tão importantes, a gente não pode abusar da sua paciência. Então eu agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade e peço que o senhor faça agora suas considerações finais aos nossos teleouvintes. Eu é que agradeço, Heraldo, e vou dar um spoiler, vou adiantar o principal tema do primeiro semestre. O presidente Lula já disse que nós queremos votar uma reforma tributária. O sistema tributário brasileiro ele é injusto, ele é burro. Ele cobra muito de quem ganha pouco e cobra pouco de quem ganha muito. É regressivo. A gente tem muitos impostos sobre o consumo, o que onera o bolso do mais pobre. Os países de primeiro mundo, eles preferem tributar a renda e não o consumo. Então, é urgente que nós façamos essa reforma tributária para dar uma maior racionalidade. Para quem vai investir, é difícil investir hoje no Brasil porque é tanta dificuldade do ponto de vista tributário que isso afasta até mesmo o empreendedor.
Então, a prioridade do primeiro semestre do Poder Legislativo do Congresso Nacional será uma reforma tributária que permita colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. E nós vamos estar lá à disposição para ajudar nesse debate e agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Nós que agradecemos e que excelente notícia o senhor nos deu agora no final da entrevista. Conversamos com o advogado e deputado federal, doutor Rubens Júnior, vice-líder do governo no Congresso Nacional. Agora vamos acompanhar, para finalizar o Direito no Ar de hoje, mais um excelente programa Link CNJ. Um abraço. Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar do Pacto pela Equidade Racial, lançado recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça. O pacto volta a colocar os direitos humanos no centro das preocupações do CNJ. Para isso, promove ações de equidade, inclusão, combate e prevenção ao racismo. O pacto foi assinado pelo Supremo, pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Aos poucos, todos os tribunais do país devem aderir. Para que as políticas a serem construídas por este Conselho Nacional de Justiça façam sentido, tenham relevância para todas as pessoas, sem qualquer exceção. A pluralidade de olhares é essencial para que as desigualdades sejam desnaturalizadas e para que se rompa por completo com a lógica perversa de hierarquização de vidas. O trabalho do CNJ contra o racismo é antigo. Em 2015, por exemplo, o Conselho aprovou uma resolução que reserva aos negros 20% das vagas nos concursos para cargos efetivos e de ingresso na magistratura. E houve avanços, mas os reflexos da norma são mais lentos do que o esperado. O IBGE, no ano de 2019, verificou que 56% da população brasileira se autodeclara negra, ou seja, pretos e pardos, mas, por outro lado, o próprio CNJ verificou no ano de 2018, através do perfil sociodemográfico dos magistrados, que apenas 18% dos magistrados brasileiros são negros, ou seja, a gente tem um judiciário que ele não reflete a população brasileira. E isso é fruto, essa discrepância é fruto do racismo, que é fruto também do nosso passado escravocrata. Em 2020, o CNJ editou nova resolução que estabeleceu a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral e sexual e da discriminação dentro do próprio judiciário. A política é dirigida a magistrados, servidores, estagiários e qualquer tipo de colaboradores. Mais uma vez, a medida é considerada positiva, mas precisa de tempo para produzir efeitos. A cultura não se muda de uma hora para outra, né? Ela demora para mudar. E para mudar tem que ter comportamentos repetidos, condutas repetidas. E visíveis, ações, e não só discurso. Quem sente a discriminação na pele sabe, melhor do que ninguém, a importância do Pacto pela Equidade. Minha avó era quebradeira de coco babaçu, no Maranhão, então eu falo isso com muito orgulho, né? Minha avó pertencia a uma população que hoje em dia é reconhecida como um povo tradicional do Brasil, né? Junto com os quilombolas, por exemplo. Então eu tenho muito orgulho, assim, eu vejo com muita felicidade. Eu não fui beneficiada pela lei de cotas quando eu entrei, tanto na universidade quanto no concurso público, mas eu entendo como esse momento como um momento muito importante, inclusive de reparação histórica, né? Porque não tem como a gente vive uma falsa democracia racial no Brasil que diz que todo mundo tem oportunidades iguais, quando na verdade não há meritocracia nem oportunidades iguais, já que nem todo mundo tem o mesmo ponto de largada. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Salomão Rodrigues, integrante da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Converso também com Estevão Silva,
presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra. E ainda Eduardo Benones, coordenador do Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial da Procuradoria dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o Salomão. Que análise você faz, para além dos números, dessa questão na justiça brasileira? Essa realidade demonstrada pelo vídeo que foi repassado anteriormente, ela demonstra como o racismo ele tem se institucionalizado no nosso país em todas as instituições do sistema de justiça. Essa é uma realidade não só do Poder Judiciário, mas também dentro da carreira pública que eu integro, que é a Defensoria Pública, e também o Ministério Público, né? As pesquisas apontam essa diminuta participação das pessoas negras dentro das instituições de poder, né? Então, dentro do sistema de justiça, nós somos a menor parcela de participação, e isso vai impactar de forma essencial, inclusive na análise argumentativa, na aplicação do direito, no acesso à justiça, desde o primeiro momento em que as pessoas negras procuram a efetivação dos seus direitos, até a resposta dada pelo Poder Judiciário. Estevão, lhe peço a mesma avaliação. A magistratura, mas não só a magistratura, nós precisamos falar da justiça como um todo, inclusive a advocacia, inclusive Ministério Público, Defensoria Pública, tem um problema com a questão de racismo, né? Esse racismo estrutural está nessas três instituições e tantas outras. Então nós precisamos sim, eu fico muito feliz, né? Desde já parabenizo mais uma vez a ministra Rosa Weber por esse passo importantíssimo na efetivação da justiça. Mas falando da sua pergunta, olha que você divide ali, você coloca os negros, que são 16%, e os pretos, que são ainda, um número ainda menor, nós precisamos olhar para esse número, porque o racismo brasileiro é justamente esse racismo de marca, ou seja, quanto mais preto, mais excluído você será do sistema. Eu gostaria de ouvir também a avaliação do Eduardo, por favor. A iniciativa da ministra Rosa Weber, ela tem destacado importância, não apenas do ponto de vista material, no sentido de compartilhar e de engajar outras instituições, mas também no sentido simbólico, né? Porque a iniciativa passa uma mensagem para a sociedade brasileira de que o Poder Judiciário, que é tradicionalmente visto como um poder mais conservador, né, está atento à questão racial. Por isso eu reputo que é o momento certo para a gente fazer crescer essa pauta, né? A gente trazer para o debate público as questões com novas roupagens, a questão das cotas, a questão da meritocracia, porque a meritocracia numa sociedade tão desigual como a sociedade brasileira não funciona, né? Então eu acho que o CNJ e a ministra Rosa Weber dão um passo importantíssimo no sentido de que a gente reconstrua a agenda racial no Brasil. Salomão, você falou do racismo que se manifesta em todos os ramos da justiça, em todos os cantos do sistema de justiça. É um racismo velado ou é um racismo declarado? Como é que ele se manifesta? Na verdade, a gente tem diversos tipos de manifestação do racismo, né? Mas como o colega Estevão comentou, no Brasil a gente construiu essa perspectiva que é o racismo à brasileira, né? Das pessoas reconhecerem que o racismo existe na sociedade, mas não se colocarem como racistas, né? Como reprodutores das práticas racistas. Então, a gente reconhece que o racismo existe no Brasil, mas a gente não consegue fazer uma autoavaliação de como isso é reproduzido nas nossas manifestações. Então, dentro do sistema de justiça, que é o ponto focal, né, do pacto que hoje a gente trabalha, a gente percebe que muitas vezes, através de práticas de forma, algumas vezes até inconsciente, esses racismos são reproduzidos e provocam as agressões, né, na população negra. Estevão, o diagnóstico naturalmente é muito importante, mas acho que mais importante ainda é a gente dizer, a gente falar sobre o que falta para se vencer essas barreiras todas que vocês conhecem muito bem.
tenho lugar de fala para discorrer sobre isso com tranquilidade. Mais importante, portanto, é a gente apontar caminhos. Sabemos daquela resolução do CNJ, que instituiu 20% de participação de negros na magistratura. No entanto, a evolução tem sido muito lenta e não chegamos ainda a esses 20%, como vimos na reportagem. Que outros caminhos seriam necessários, na sua avaliação? Importante a sua pergunta, é justamente isso que o movimento negro e os diversos órgãos vêm tendo e vem denunciando há muito tempo. Porque o racismo brasileiro, ele é muito sofisticado, Então, muitas vezes, mesmo quando nós temos as políticas de cotas, nós temos várias resoluções do CNJ, nós ainda percebemos que os negros estão enfrentando dificuldade. E a pergunta que fica, e eu coloco, e eu já meio que respondo, é: por que os negros estão enfrentando dificuldades? Inclusive, eu quero aqui fazer um apontamento. Quando nós falamos do concurso de cotas na magistratura, no Ministério Público, em todas as instituições, as cotas, elas incidem ali na primeira fase. Mas e na fase oral? É justamente na fase oral aonde o racista, seja ele quem for, ele pode ali, de uma maneira muito sofisticada, apontar ali, fazer a exclusão mais uma vez. Então, o negro passa na primeira, na segunda fase, chega na terceira, na quarta fase, a fase oral, ele acaba não passando. Então, nós precisamos, como o racismo é sofisticado, o combate a ele também precisa ser sofisticado. Eu acho que embora muito louvável a atuação do CNJ, no sentido desse pacto nacional, a gente precisa alargar esse pacto para incluir um pacto pela educação, né? A gente precisa reconstruir o Estado social, fortalecer o Estado fiscal, né? Assim, combater a sonegação e a evasão de impostos, para que a gente fortaleça o Estado social e forneça um ensino público de qualidade. Somado a isso, o sistema de cotas, né? Porque, como eu disse, se você faz uma sociedade meritocrática, onde alguém alcança os postos mais altos, supostamente em função de seus talentos, do seu merecimento, mas acontece que eu costumo dizer que existe uma pole position, né? Os negros largam lá atrás. Você corre, se cansa, né, para chegar no local de partida e, portanto, dificilmente você chega à chegada. Dificilmente você consegue ganhar a bandeirada final, se tornando um juiz, um advogado ou um defensor público, né? Eu tenho certeza que as nossas trajetórias aqui devem refletir bem isso, as escolhas que fizemos, as renúncias que temos que fazer para que um de nós alcance esses postos. Salomão, o Eduardo falou especificamente do Ministério Público, eu lhe pediria que fizesse o mesmo sobre a Defensoria, que desse um quadro das defensorias no Brasil como um todo. É semelhante ao do Ministério Público? As barreiras são as mesmas? A estratégia para se vencer essas barreiras deveriam ser as mesmas? Diferente da magistratura? Como seria na sua avaliação? Guilherme, muito oportuna a sua pergunta, principalmente porque ela se insere ali no eixo 4, né, de atuação do Pacto Nacional, que é essa troca interinstitucional. A gente saber como as instituições, sejam elas públicas ou privadas, que integram o sistema de justiça, estão atuando. E a Defensoria Pública, recentemente, via a ANADEP, a gente trabalhou durante o ano de 2021-22 a campanha Racismo se Combate em Todo Lugar, né? Defensoras e defensores públicos pela equidade racial. É uma campanha que vai ao encontro do que hoje o pacto lançado pelo CNJ também viabiliza, né? Que é essa construção antirracista, e através dessa campanha, em 2021, foi o ano que a maioria das defensorias públicas dos estados implementaram em suas instituições a política de cotas. Não era uma realidade em todas as defensorias, e nesse ano de 2021, durante a campanha, foi o ano que a gente teve maior adesão das defensorias públicas estaduais. Mas mais importante do que só implementar a política afirmativa de cotas, a Defensoria Pública tem tentado, inclusive isso é objeto da Carta da Bahia, onde os defensores e as defensoras públicas gerais dos estados se reuniram e firmaram o compromisso em garantir também que, além das cotas para ingresso, não só de defensores, como servidores e estagiários da Defensoria Pública, também as comissões examinadoras dos concursos observassem esses critérios de equidade, tanto de gênero e raça, como também a promoção dentro das escolas de Defensoria Pública de cursos que promovam a concessão de bolsas a esses candidatos, né? O Eduardo tocou aí num ponto sobre a questão da educação, e a gente sabe da dificuldade de acesso da população negra, tanto à educação básica
básica quanto à educação superior, apesar de existir já política de cotas, por exemplo, no sistema educacional público, né, nas universidades federais. Então, fomentar esse tipo de programa e convênio institucional é essencial para a gente reduzir essas desigualdades, lembrando que também, a par da população negra, quando a gente fala sobre o antirracismo, esse pacto de equidade étnico-racial, a gente tem que lembrar de outros grupos vulnerabilizados, como por exemplo, as comunidades tradicionais, os povos indígenas, as populações quilombolas, que também já fazem parte de política de cotas em algumas instituições, como, por exemplo, aqui na Defensoria Pública do Estado de Goiás. Estevão, é exemplo do que fez o Salomão. Eu pediria que você apontasse questões práticas, propostas que pudessem caminhar no sentido da equidade. Você até citou no bloco anterior algo que você chamou, não me lembro se a palavra que você usou foi sutileza, foi sofisticação, me lembrei. Há um determinado momento do concurso para a magistratura em que o candidato fica frente a frente com o examinador, é a prova oral, e você disse que neste momento, muitas vezes o racismo se manifesta de uma forma sofisticada. Como é que se vence essas sutilezas, essas coisas difíceis de pegar? Dá para se estabelecer regras que possam evitar um caso de racismo? Quem mais entende dessas sutilezas, que elas existem o tempo todo, são as pessoas negras. Eu sempre digo com relação também ao assédio moral. Ninguém melhor do que uma mulher para falar quando que aquele homem olhou com o olhar lascivamente, quando que ocorreu esse assédio e quando não ocorreu. A situação do racismo é a mesma coisa, e eu afirmo isso. Às vezes, em um aperto de mão, o negro consegue perceber. Então, quando você traz a população negra para participar desse combate, para apontar medidas, ali nós estamos fazendo a transformação. Essa questão da quarta fase, da prova oral, é uma questão essencial. É uma questão essencial. Talvez nós podemos avançar um pouco mais, que é de deixar aquelas vagas cativas. Porque uma das coisas que estão acontecendo nos diversos concursos se cumpriu ali as cotas, ótimo, se não cumpriu, o concurso segue. E ali, muitas vezes, o concurso segue. E as pessoas negras não são contempladas. Então, se houvesse, essas vagas são cativas. Se elas não forem preenchidas por negros, elas não serão preenchidas. Se nós enfrentarmos dessa maneira, eu acredito que nós vamos avançar muito. Porque ali sim, eles irão entender que aquelas vagas precisam ser preenchidas pela população negra. Talvez, na questão da prova oral, levantada pelo Estevão, eu sou partidário de que simplesmente não faz nenhum sentido que o Brasil continue a ter fase de prova oral e concurso. Isso já não faz nenhum sentido. Né? Eu acho que não tem como remediar isto frente à questão do racismo. A questão é simplesmente ter coragem para enfrentar isso legislativamente e acabar com o concurso, que não só serve, na verdade, para isso. Ainda mais nós que temos esse racismo dito estrutural. Talvez um examinador, né, conscientemente, ao nível da sua consciência, ele não vá deixar, ou ele não vá praticar nenhum ato racista na sua condição. Mas exatamente porque o racismo está instilado, né, a estrutura é racista, a estrutura favorece o racismo, é que eu tenho preocupação. Então, talvez a prova oral está na hora, inclusive, de acabar. Então, essa questão da representatividade, e aí sim, a mulher ela vai ter duas dificuldades, por quê? Porque ela já é minoria por ser mulher, e a mulher negra, somente uma colega se declarou preta ao CNMP, preta, algumas pardas, ao CNMP em 2020, que são esses dados que eu estou lendo para vocês. Uma mulher no MPF. Então, a gente precisa criar esses espaços, esses locais de fala, nesses locais privilegiados, nesses centros de poder, nesses centros de produção das gramáticas que regem o país. Salomão, na Defensoria, vocês têm uma discussão acumulada sobre essa questão da mulher? As mulheres negras também são minorias dentro do grupo de mulheres que compõem as defensorias públicas do país. Então, isso tem sido um enfoque dado, principalmente nessa perspectiva das intersecções de opressão que as mulheres sofrem no nosso país. Pensadoras negras como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Carla Cotirene, têm levantado essa perspectiva da interseccionalidade, que é quando as mulheres sofrem, né, por diversas vias as opressões e, portanto, têm mais dificuldade de acesso, e uma das perspectivas de alteração é colocá-las em locais de poder, em locais de gestão, né?
Eu acho que essa é uma outra perspectiva que a Defensoria Pública tem tentado, seja perante as associações, seja perante dentro da própria administração superior das defensorias públicas, dos conselhos superiores, essa composição ser também completada pelas mulheres negras, ainda que elas hoje componham a menor parcela de gênero, né, feminino dentro da nossa instituição. Apenas para registro, eu quero lembrar que dos últimos 4 programas do Link CNJ, 3 trataram da questão das mulheres, a questão da violência, da presença nos espaços de poder, discriminação de uma forma geral. Então, o Link CNJ não se esquece de dar lugar de fala às mulheres. Mas, de qualquer maneira, hoje nós não poderíamos deixar de fazer essa abordagem, mesmo que não haja nenhuma delas entre nós. E bem, nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer muito a participação do Salomão Rodrigues, integrante da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Agradecer ainda ao Estevão Silva, presidente da Associação Nacional da Advocacia Negra, e ao Eduardo Benones, coordenador do Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial da Procuradoria dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Muito obrigado aos 3. Agora vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Vamos à história de hoje. Eu sou Fábio Esteves, sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e eu tenho uma história que ela é muito significativa sob o ponto de vista pessoal e também profissional para mim. Eu estava no meu primeiro dia de trabalho, isso ocorria no dia 5 de fevereiro de 2007, estava no Fórum Central, pronto para realizar uma audiência cujo crime era injúria racial. No dia, a minha família estava toda em Brasília, porque era ainda minha primeira semana de trabalho, e a sala de audiência já estava cheia de pessoas. Quando lá chegamos, portanto, meu irmão ficou por lá de fora da sala, aguardando a próxima audiência. Eu me recordo que um advogado estava ali já próximo à mesa da audiência e ele se retirou da sala por algum momento. E lá, do lado de fora da sala, ele então conversou com o seu assistente, seu estagiário, e ali ele expressou que estariam eles com muita dificuldade, ele usou a expressão, abre aspas, ferrados, fecha aspas, porque quem iria julgar o processo era um negrinho. E, nesta ocasião, meu irmão se identificou, disse que o juiz era o irmão dele, ele, então, entrou na sala de audiência rapidamente, recolheu o seu material e deixou a sala de audiência novamente, sem nada dizer, e nunca mais voltou para que a gente fizesse aquela audiência que era sobre a injúria racial. À época, eu não cheguei a tomar nenhuma providência da instituição, nem outro tipo de providência, mas aquilo me chocou muito porque talvez tenha sido um dos atos que mais tenha me feito tomar consciência racial e tomar uma consciência racial no meu ambiente de trabalho, né? Significava que ser juiz não significava, ser juiz não alterava em nada o meu pertencimento racial. Pelo contrário, que neste espaço só estava começando uma luta, né? Estava começando a minha trajetória e também começava uma luta sobre a minha existência e resistência como um homem preto, um juiz preto, neste espaço de poder, neste espaço do judiciário. Mas, ao mesmo tempo, também foi um aprendizado muito grande e daquilo startou um tanto de outras coisas, né? Deflagrou tanto de outras questões, como, por exemplo, a minha discussão, a proposição, né, de minha parte para que o judiciário discutisse a questão racial, e isso foi sendo desenvolvido até que, em 2016, por exemplo, eu tive a honra de ser cofundador do Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros, posteriormente do Fórum Nacional de Juízes contra o Racismo e toda forma de discriminação, uma iniciativa premiada, inclusive, pela sua capacidade de discutir a questão no âmbito do judiciário, gerar acesso para outras pessoas. Eu me sinto hoje uma pessoa extremamente feliz, realizada profissionalmente. Claro que eu quero ainda muito mais em termos de igualdade, eu quero muito mais
pluralidade, quero mais democracia, democratização desse poder judiciário, mas hoje eu me sinto extremamente feliz por, nesses 16 anos, a gente ter tido a sensibilização do judiciário e a atenção de muita gente para poder construir um espaço justo, um espaço igualitário e um espaço diverso. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.